Olá, meu nome é Wagner Barreto da Silveira, sou doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de Sinais de Majoração em Malha Fechada de Controladores Adaptativos Robustos aplicados a conversores conectados à rede através de filtro LCL. Na medida que há um crescente desafio no mundo para que se utilize mais energias renováveis, né, em detrimento de fontes de energia por combustível, fontes de energia a partir de combustíveis fósseis, surgem alguns desafios, né, na utilização dessas energias, dessas fontes de energias renováveis limpas, né. Um dos dispositivos componentes do sistema de potência mais implementados, mais utilizados nessa aplicação, né, é um conversor DC-AC, né, que é responsável, né, por fazer a conversão da energia armazenada num barramento CC para a rede de distribuição, né, ou seja, a transferência dessa energia para a rede de distribuição. Porém, esse dispositivo acaba gerando alguns desafios dentro da sua implementação, né? Esses desafios, né, são a questão do alto conteúdo harmônico, né, proveniente da utilização desse equipamento, né, em relação ao chaveamento, né, em detrimento do chaveamento em alta frequência, e o desconhecimento da impedância da rede no ponto de conexão, né, o que acaba, né, variando o modelo, né, que é enxergado do ponto de vista do controle implementado. Para que se faça a mitigação dessas duas frentes, se utiliza aí na saída de conversores trifásicos, monofásicos conectados à rede, filtros passivos, né? Filtro L, filtro LLCL, né? E também o filtro LLCL, né? Que é um filtro muito popular devido à sua compactação em potências elevadas, né, e a sua alta atenuação dessas componentes harmônicas. Contudo, né, acaba sendo necessário fazer a mitigação, né, o amortecimento do seu pico de ressonância, né, da ressonância que ocorre devido à característica do filtro LCL, né, de possuir aí um pico de ressonância, né, onde essa pode ser feito, né, essa atenuação, esse amortecimento desse pico de ressonância de forma passiva ou ativa, né? A forma passiva, basicamente, é a inserção de equipamentos resistivos, né, em série com os componentes do filtro, e de forma ativa a partir aí de um controle digital, né, onde, paralelamente à atenuação ao amortecimento da ressonância, esse controle digital vai estar realizando a regulação das correntes injetadas na rede. Então, na literatura se tem aí algumas abordagens, né, a partir de controladores ressonantes ótimos, slide mode, preditivos, né, e nesse trabalho, em específico, a gente implementa um controle adaptativo por modelo de referência, com uma parcela híbrida slide mode super twisting, né, de segunda ordem, considerando uma adaptação completa das parcelas não linear e integral dessa componente super twisting slide mode. O objetivo do trabalho é implementar, né, esse controlador já introduzido na literatura, considerando 5 sinais de majoração diferentes, né, para fazer uma avaliação do impacto desses sinais de majoração lá dentro da lei adaptativa, né, avaliar esse impacto em detrimento, né, em razão da robustez e regulação das correntes injetadas na rede. Então aqui eu apresento a figura, né, desse circuito, dessa planta, né? Então eu tenho um barramento ali CC proveniente ali de uma fonte de energia renovável, um conversor trifásico que a gente implementa um full bridge trifásico, onde eu vou estar injetando essas correntes na rede, né, a potência na rede através da utilização de um filtro passivo LCL na saída, conectado na saída, né, entre
o conversor e a rede, né? Então eu tenho o ponto de conexão na saída do filtro. Eu utilizo, aplico um controle, né? Faço o controle das chaves do conversor full bridge a partir de uma modulação space vector. Para a simplificação do controle, né? Para reduzir a complexidade, a gente implementa o controle adaptativo, fazendo um desacoplamento em duas componentes em alfa e beta, a partir de uma transformada alfa beta, né? Onde acaba sendo simplificado o controle e implementado duas leis de controle, né? Que rodam em paralelo para cada um dos eixos. Aqui eu apresento então na equação 1 a função de transferência desse sistema, né? A relação entre a ação de controle sintetizada na saída do conversor e a corrente injetada na rede, né? A ação de controle, né, a lei de controle, ela é basicamente dividida em três etapas, né, em três parcelas. A parcela do RM-hack, equação 3, a parcela do Vlade-Molte supertwisting, equação 4, e a parcela de rejeição do distúrbio exógeno, equação 5. Além disso, eu tenho, né, de forma mais detalhada, né, a descrição das equações da ação de controle Vlade-Molte supertwisting, né, equação 6, 7 e 8, e as equações 9 e 10 em detrimento, né, em razão do distúrbio exógeno. A minha lei de adaptação, então, ela é implementada nesse controlador, é uma lei de adaptação do tipo gradiente modificado, né, onde eu tenho, então, ali embaixo a implementação do sinal de majoração, onde exatamente nesse ponto a gente faz 5 diferentes abordagens e avalia a robustez desse controle com base nessas diferentes abordagens. A equação 12 é a equação que descreve o erro aumentado, né, dessa lei adaptativa, e a equação 13 descreve o sinal de majoração MDK mais 1, que é utilizado dentro das 5 implementações. Então, a implementação 1, o m barra ao quadrado, utiliza o m de k, né, ao quadrado. A implementação 2, o m de k ao quadrado, mais o vetor regressor zeta transposto de k, zeta de k. E as implementações 3 a 5, né, da mesma forma, porém, introduzido aí uma constante gama entre o vetor regressor, né, zeta transposto, e o zeta, e também um escalar aí multiplicando, né? Sendo na abordagem 4, 5, esse escalar sendo igual a 2 e 3. Aqui eu apresento o diagrama de blocos da estrutura implementada e na tabela, né, dos parâmetros, o projeto, né, a implementação prática dessa abordagem, né? Então a gente considera aí um barramento de 500 volts, né? Aqui é um conversor de 5.2 kW, onde eu vou estar aí com uma frequência de chaveamento de 5 kHz, né? E frequência de amostragem também de 5 kHz. Aqui eu apresento mais alguns dados de projeto, né? Como do sigma 0, m0, m barra ao quadrado, as constantes ΔZ e ΔI, e além disso aí as constantes aí de aceleração da lei de adaptação, né? Que é o gama e o kappa, para cada uma das abordagens, né? Para controle, para elaboração do modelo de referência, se considera um modelo reduzido, né? Uma abordagem reduzida da planta, né? Então, um modelo de primeira ordem, negligenciando então um capacitor, resultando num modelo reduzido, conforme a equação 14, onde na equação 15 eu já aplico, né, os parâmetros do projeto e tenho aí um modelo de primeira ordem, né? De forma análoga, né, eu vou ter um modelo de referência de primeira ordem, né, onde eu tenho o objetivo aqui, né, não atenuar a referência em 60 Hz, ou seja, eu escolho um modelo de referência que não atenua a minha referência em 60 Hz e também não injete nenhum ganho, né, para cima ou para baixo, né, dessa referência na saída do modelo de referência. Aqui eu apresento os ganhos, né, que foram utilizados nas simulações, né,
Lembrando que é feita uma reinicialização dos ganhos, né, para que possa se reduzir o efeito dos transitórios no sincronismo, né, quando se faz apenas uma simulação, né? Então a gente faz mais de uma simulação e coloca os ganhos finais das simulações anteriores como iniciais para tentar reduzir o transitório inicial. Então aqui eu apresento a variabilidade, nessa figura aqui, a variabilidade do sinal de majoração conforme a implementação, né? Então pode-se ver que tem uma discrepância que aumenta na medida que eu vou multiplicando o segundo fator ali por um escalar, né? No caso, o fator de maior pronunciamento aqui tanto em alfa como em beta, é o fator que tem ali multiplicação pelo escalar 3, né? A segunda a figura aqui a gente faz uma avaliação dos RMS parcial, né? Tanto no sincronismo como variação paramétrica e na variação de carga. Então, a partir das avaliações de valor RMS e valor de THD, a gente consegue avaliar o sistema, né? Então, na medida que a gente foi realizando as implementações, se notou, né, que as abordagens 3 a 5 apresentaram um menor valor aí de sincronismo, variação paramétrica e variação de carga, bem como manteve ali, né, valores mais baixos em relação o regime permanente, né, o overhaul do sistema. Em relação às THDs, aí não houve muita variabilidade conforme a técnica implementada. Então a abordagem 1 foi a abordagem, né, que maior apresentou erro, né? A abordagem 2 vem logo na sequência também, muito próxima, né, demonstrando pouca robustez, variações paramétricas e variações de amplitude. E as abordagens 3 a 5, né, foram as que apresentaram maior robustez. Em relação ao contraste de coordenadas, né, em alfa se percebeu aí um pronunciamento maior dos valores, né, e em beta valores mais próximos, né. Essa discrepância entre alfa e beta aí se dá pelo desequilíbrio, né? A gente entende que se dá pelo desequilíbrio entre as fases, né? Desbalanceamento entre fases, né? Que acaba gerando essa peculiaridade entre eixos, né? Então, de forma overall, né? Considerando toda a simulação, percebeu-se aí que as abordagens 3 e 5 tiveram aí desempenhos mais satisfatórios, né? Como conclusão desse trabalho, a gente percebeu então que na medida que foi aumentando a robustez ou os pesos da parcela do zeta ali, né? Ou seja, as abordagens 3 e 5, da 3 a 5, na medida que se foi aumentando o peso, se obteve valores mais baixos de erro de transitório, tanto em sincronismo quanto em variação de carga, né? Contudo, valores muito elevados desse peso, né, que multiplica ali o zeta gama zeta, né? No caso, escolher valores cada vez maiores acaba diminuindo a robustez frente a variações paramétricas, né? Então foi um detalhe aí da implementação. Como trabalhos futuros, né, fica aí a avaliação e análise dessa abordagem, né, de forma experimental, avaliar alguns outros índices aí, né, para tentar diversificar mais, diferenciar mais as abordagens, né, como a utilização do EASY e do ITAI, e tentar fazer aí também uma avaliação do esforço computacional que cada uma dessas abordagens acabam refletindo dentro do DSP. Além de tentar fazer uma projeção aí de evitar a passagem por zero do Δ1, né, que há uma necessidade de se implementar com o Δ1 com sinal já adequado. De forma resumida, então, agradeço pela apresentação e fico
à disposição aí para eventual dúvidas e questionamentos.